1 Reis 19, 15 e 16 diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Os versículos 19 até o 21 diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vai, volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de juntos estarmos reunidos aqui, antes de qualquer coisa, para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor, para levantarmos o teu nome neste lugar. Nós amamos o Senhor, amamos estar na tua presença. Te agradecemos também porque juntos, reunidos neste lugar, a tua palavra é pregada, e a nossa oração nesta manhã, mais uma vez, é que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nosso meio, que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossos corações. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Revela a tua palavra a nós, Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver além do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Usa a minha vida, Deus, mais uma vez, para que aquilo que está no teu coração seja derramado sobre as nossas vidas, Pai. Que não haja impedimento neste lugar para o agir do Senhor. Fala conosco, toca as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Continuando, na verdade, a história, né? Eu tenho falado com vocês bastante tempo já na vida de Elias, um profeta, um homem que foi levantado por Deus e foi extremamente usado. Elias, ele é aquele que ele ora e para de chover por mais de 3 anos naquela terra. Ele ora e fogo do céu cai e consome o altar. Ele foi alguém extremamente usado por Deus, mas em alguns momentos de sua vida, na verdade, ele sente medo, ele fica preocupado. É claro, ele era homem, né? Como eu, como você, ele era um ser humano normal. E nós vimos há poucas semanas atrás que ele, em um momento preocupado com medo de Jezabel, de Acabe, ele se esconde, ele foge. Depois Deus o encoraja, ele foge mais uma vez, se esconde dentro de uma caverna, e ali naquela caverna Deus vai falar com ele de novo. Deus vai dar a ele instrução do que fazer, né? Os próximos passos. Ele está com medo, ele está numa caverna, e Deus, através de trovões e de tantas coisas que acontecem, ele tenta entender se era Deus ali, mas Deus não estava nestas coisas, e a Bíblia diz que Deus estava num pequeno sussurro. Ele ouve a voz de Deus de forma assim, como se estivesse sussurrando, e ali naquele sussurro, Deus agora vai encorajar Elias, Deus agora vai mostrar a ele os próximos passos. Deus diz a Elias: olha, você vai ungir o próximo rei de Israel, Azael, você vai ungir o próximo profeta, na verdade você vai preparar, você vai ungir aquele que será o teu sucessor. E se olhando para a história de Elias e vendo como Deus usou Elias de forma poderosa, talvez se você não sabe ou não conheça, Deus usa também Eliseu de forma poderosa, e ainda talvez até mais do que Elias, porque na verdade Eliseu, ele recebe porção dobrada da unção de Deus que estava sobre a vida de Elias, cai sobre a vida de Eliseu. Então Eliseu, o sucessor de Elias,
tem um ministério poderoso nessa terra, é marcado de muitos milagres. Na verdade, tudo aquilo que aconteceu com Elias, na vida de Eliseu, no ministério de Eliseu, foram 2 vezes mais, foi o dobro, né? Os milagres e as coisas que aconteceram. E Deus dá direcionamento para Elias e diz o seguinte: olha, você precisa entender que o fim não está em você. Eu não vou terminar de fazer quando você não estiver mais aqui. Na verdade, a gente vê na palavra que Deus é um Deus que trabalha de geração em geração, né? Deus, ele não limita o que ele quer fazer a uma pessoa. Ou seja, se você disser não para Deus, não vou te obedecer, Deus usa a vida de outras pessoas, né? Mas Deus também trabalha de gerações, ou seja, vem um e é levantado por Deus, e Deus manda essa pessoa preparar uma próxima geração, e é o que está acontecendo aqui com Elias e com Eliseu. Deus orienta Elias e disse: olha, você não vai estar aqui para sempre, então você precisa preparar uma pessoa, eu já escolhi uma pessoa, você vai só avisar essa pessoa que ela é escolhida, porque eu também quero usar a vida desta pessoa. É assim que, na verdade, vai acontecer este encontro de Elias, o profeta de Deus, com seu sucessor, Eliseu, né? Me chama a atenção aqui a obediência de Elias, porque se talvez ele não tivesse obedecido a Deus nesse momento, talvez a história não teria sido como foi, né? Hoje nós estamos olhando para uma história poderosa, a gente está olhando para algo extraordinário que Deus fez, mas Deus fez porque teve alguém que decidiu obedecer e foi um instrumento nas mãos de Deus. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de fazermos parte de algo poderoso que Deus está fazendo pela nossa desobediência, né? Por sermos duros demais. Deus muitas vezes nos dá a chance de fazermos parte, né, da obra que Ele está completando nesta terra, o reino dEle que está sendo estabelecido aqui nesta terra, mas muitas vezes ignoramos, não obedecemos, e a gente vai ver que Elias, por ter obedecido um comando à voz de Deus, então ele vai se encontrar com esse garoto, talvez, chamado Eliseu. Quando Elias se encontra com Eliseu, a Bíblia, o texto que nós lemos aqui, nos conta que Eliseu ele estava fazendo o quê? Arando a terra. Olha que coisa interessante, Deus fala com Elias e diz o seguinte: o teu sucessor, ou seja, o sucessor é aquele que vai fazer o que você faz, ele vai dar continuidade naquilo que eu estou fazendo na tua vida, e através da tua vida, ele está ali, você vai encontrá-lo. Na cabeça de Elias, talvez, ele estava pensando: bom, eu vou dar uma olhada, eu vou procurar e eu vou encontrar talvez este homem que vai ser o meu sucessor, aonde? Na escola dos profetas, sendo treinado por profetas, ou sentado com fariseus e estudando as leis e aprendendo, afinal, ele vai ser um profeta. Deus disse para mim que já escolheu ele para ser um profeta. Isso me chama a atenção porque Elias chega ali, talvez por alguns segundos, a Bíblia não diz isso, mas eu fico pensando como é que o profeta, como é que a pessoa pensou na hora, porque ele chega ali e ele olha, e com certeza em seu coração Deus dá a ele uma convicção de que aquela pessoa que ele vê ali era a pessoa que Deus havia escolhido. Mas talvez em fração de segundos em sua cabeça tenha passado o seguinte: mas Deus falou para mim que Ele está levantando um sucessor, e eu estou olhando e estou vendo um agricultor. Ou seja, o que eu estou vendo não tem a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus falou que vai ser um profeta e eu estou vendo um agricultor. E eu penso que é exatamente o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. O ser humano, nós temos essa tendência. A gente julga, a gente quer definir até as pessoas, muitas vezes por aquilo que elas fazem. Ou seja, você é um agricultor. Por que você é um agricultor? Porque eu trabalho com agricultura. Não necessariamente aquilo que eu faço hoje vai determinar ou determina quem eu sou. Eu sou muito mais do que aquilo que faço. Até porque tem momentos e períodos nas nossas vidas, tem momentos que a gente vai fazer aquilo que a gente não é. E a gente vai fazer por um tempo determinado, e Deus talvez esteja nos treinando durante um tempo, e Deus talvez esteja nos preparando para a estação futura que Ele tem para as nossas vidas. E o problema é que muitas pessoas perdem algo poderoso e maravilhoso de Deus, simplesmente pelo fato de julgarem o que estão fazendo, ou até desprezarem o que tem disponível para fazer no presente. A gente pensa que se Deus me deu um sonho, a gente imagina que se Deus colocou algo poderoso no meu coração, que Deus vai fazer esse algo que Ele colocou no nosso coração amanhã.
Não, Gui, Deus me deu um chamado. Sim, mas eu sou o telefonista da empresa, eu fico atendendo o telefone. Sim. E eu acho que talvez uma das maiores lutas do ser humano é a frustração entre a promessa e o cumprimento da promessa. Na verdade, é onde muitos desistem, porque é muito difícil você olhar para a promessa e olhar para o presente e ver que o teu presente é diferente da promessa que Deus te deu. E talvez o que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, essa habilidade, capacidade, e pedir a Deus para nos fortalecer, para que a gente não desista entre a entrega da promessa e o cumprimento da promessa. Porque existe frustrações, é inevitável, diante de algo que Deus colocou no teu coração. E você olha para a tua vida hoje e você diz, a minha vida não tem nada a ver com o que Deus colocou no meu coração. Como é que eu faço agora? Eu e você precisamos entender que não precisa fazer sentido agora. O que você faz hoje não precisa talvez ser parecido com o lugar que Deus vai te levar. E muitas vezes Deus até faz esse tipo de coisa mesmo. Ele vai entregar algo a você para fazer hoje, que não tem nada a ver com o teu futuro. E Ele vai fazer isso, sabe por quê? Para testar talvez a tua fidelidade. Para ver se você continua sendo fiel mesmo quando não está fazendo sentido. Para ver se você continua caminhando em direção àquilo que Ele tem para a tua vida, mesmo quando você não está compreendendo as coisas. Porque seria muito fácil Deus colocar algo no meu coração e amanhã eu estar na escola dos profetas. Oh Deus, estou lá, é isso mesmo. Eu não precisaria talvez confiar em Deus, eu não precisaria confiar a minha mão e os meus passos nas mãos de Deus, porque faz tudo sentido mesmo, então já que faz sentido, é muito fácil. Mas muitas vezes nas nossas vidas o que vai acontecer é que não vai fazer sentido. Talvez Elias chega ali e pensa, não faz sentido. Deus disse que tem um profeta e eu estou vendo um agricultor. E agora? Sim, é exatamente assim que acontece. Deus, Ele vê de maneira diferente como nós vemos. Deus, Ele não estava vendo talvez o que Eliseu estava fazendo. Mas talvez Deus, o que Ele estava vendo é o porquê Eliseu estava fazendo. Talvez o que Deus estava vendo era a fidelidade de Eliseu. Talvez o que Deus estava vendo e o fato dele ter encontrado lá no meio do campo um agricultor não tenha sido pela habilidade de arar a terra, mas tenha sido pela habilidade de alguém que mesmo arando a terra continua com os seus olhos no futuro, continua acreditando que se Deus falou algo Ele vai cumprir, continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo não gostando talvez do que está fazendo. Então, essa história para mim é uma história muito poderosa, porque essa história é a história de todos nós, E eu vejo que muitas vezes, muitas pessoas acabam não experimentando, não vivendo, não entrando nesse lugar que Deus tem preparado nas suas vidas, porque não conseguem passar por esse processo, não conseguem se manter fiéis, não conseguem continuar quando não está entendendo por que está vivendo algumas coisas. Desistimos no meio do caminho e por desistirmos, muitas vezes deixamos de viver o que Deus tinha preparado para as nossas vidas. A primeira coisa que eu coloquei aqui é, não permita que os teus olhos te enganem. Não permita ser enganado pelos teus olhos. Não permita que aquilo que você vê roube a certeza que você tem no teu coração. Muitas vezes o que vai acontecer nas nossas vidas é que o que nós vemos é tão diferente da convicção que nós temos no nosso coração. O que vai acontecer muitas vezes é que a nossa circunstância, o que rodeia as nossas vidas é tão diferente da promessa que a gente sabe que Deus fez a nós. Gui, mas Deus colocou algo no meu coração. Sim, mas a minha vida não tem nada a ver com o que Deus colocou no meu coração. Sim, amém também. E talvez Deus esteja, através disso, querendo forjar você, treinar você, moldar você, testar você. E se você for aprovado nestas coisas, tenho certeza que você vai viver neste lugar que um dia você colocou os teus olhos e entendeu que era a vontade de Deus para a tua vida. Não permita de forma alguma aquilo que você faz, não permita isso, que aquilo que você faz mate quem você é. Aos poucos, muitas vezes as pessoas vão perdendo os sonhos. Gui, a vida acabou me trazendo para este lugar. As circunstâncias, eu acabei que fui sendo
levado, jogado para este lugar. E tudo bem. Agora, o que eu e você precisamos entender é que mesmo estando neste lugar, talvez que nós não sonhamos estar, a gente não pode nunca tirar os olhos daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eliseu estava arando a terra, ele estava vivendo como um agricultor. E eu penso, a Bíblia não diz isso, mas eu penso que ele estava ali arando a terra, mas o seu coração e os seus olhos estavam naquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Eu penso que Eliseu, ele sabia o porquê ele tinha nascido. Eu penso que Eliseu, ele sabia do propósito que Deus tinha em sua vida. E por que você está dizendo isso, Gui? Eu digo isso, sabe por quê? Porque quando o profeta Elias, ele chega e se encontra com Eliseu, Elias não explica nada. Elias não chega para Eliseu e diz o seguinte: oi Eliseu, tudo bem, eu sou o grande profeta, sabe o conhecido, você já ouviu falar, foi eu que caiu parou de chover, caiu fogo, isso, sou eu, prazer, deixa eu te contar uma coisa, ontem, semana passada Deus falou comigo e mandou te encontrar, e você vai ser meu sucessor, você vai ser um profeta que está vindo depois de mim, eu vou te ungir, vou te capacitar, vou te treinar. Isso não aconteceu. Elias, quando ele se encontra com Eliseu, você sabe o que ele faz? Ele tira o seu casaco, ele tira o seu manto e ele joga o manto em cima de Eliseu. Se fosse eu, se fosse você, eu pegava o casaco e tacava de volta e falava: seu folgado, está tacando coisa nos outros. Mas eu penso que Eliseu, ele sabia do porquê ele tinha nascido. Eu penso que em seu coração Deus já havia entregue algo para ele. Eu penso que ele viu o futuro. Eu penso que ele sentiu um chamado de Deus. E arando a terra todos os dias, ele está pensando: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor quer me usar para algo a mais do que apenas arar a terra. Eu sei que o Senhor quer usar a minha vida para alcançar alguns corações. Talvez ali arando a terra durante o dia de sol, dia de chuva, Eliseu empurrando ali, arando a terra, o seu coração queimava por algo maior, por algo a mais que Deus tinha em sua vida. E no momento que esse momento chega, ele não precisa que expliquem para ele, porque ele já sabe, é algo que ele esperava, é algo que ele enxergava, ele via o futuro, ele já entendia de Deus que havia outras coisas para ele. Então quando o profeta Elias chega ali e joga um manto sobre ele, o profeta diz a ele: você entendeu o que eu fiz com você? Ele diz: eu entendi muito bem, só me permita dar tchau para o meu pai e para minha mãe, porque eu sei que agora começa o cumprimento. Eu sei que agora eu vou te seguir, porque eu entendi que esse momento aqui é o momento que eu estava esperando por tanto tempo. Arando a terra, mas com o coração no futuro. Arando a terra, mas entendendo, existe algo além de Deus para a minha vida. Eu penso que ele não permitiu que o fato de estar arando a terra matasse os sonhos que Deus tinha para a sua vida. E é aqui onde muitas pessoas se perdem. Estou arando e está tudo bem. E aos poucos eu vou deixando de sonhar. Aos poucos eu vou deixando. Eu entendia que Deus tinha algo diferente, mas está bom aqui até. Eu acostumei já. Arando a terra é meu trabalho, eu consigo cuidar da minha família, está tudo certo, está tudo bem. Muitas vezes nos esquecemos de algo que Deus falou conosco, de algo que Deus colocou nos nossos corações. Eu olho para Eliseu e eu vejo alguém que eu devo me espelhar, alguém que eu devo olhar e dizer: olha, um exemplo em muitas áreas, na verdade. Porque eu não penso que ele estava se sentindo realizado ou muito feliz fazendo o que ele estava fazendo. Até por entender que Deus tinha algo a mais para a sua vida. Mas ele estava fazendo. Ele estava lá. Não tem problema. Se é isso que tem para fazer hoje, eu vou fazer isso hoje. E muitas vezes esse é o nosso problema. Deus coloca algo no nosso coração e a gente já quer estar fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Há um tempinho atrás eu até preguei sobre isso, que na verdade até essa questão de propósito, às vezes a gente fica lutando tanto para encontrar o propósito que Deus tem para as nossas vidas, enquanto que a gente percebe, até olhando para a palavra de Deus aqui, a gente acaba tropeçando no propósito. É trabalhando, é fazendo alguma coisa que a gente tropeça no propósito e de repente, uau, era isso que Deus tinha para a minha vida. Quanto de gente a gente não vê isso acontecendo? Davi estava lá fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. Ele não estava lá pensando: eu vou ser o grande rei, não. Ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele estava trabalhando, ele estava
num trabalho comum e normal, cuidando das ovelhas de seu pai, quando de repente, então Deus manda um homem, um profeta de Deus, ir lá, assim, lá no campo tem um garoto, este será o próximo, eu já escolhi ele, você vai chegar lá e vai ungir aquele menino, ele vai ser o próximo rei de Israel, vai entender. Às vezes a gente fica tentando tanto criar um momento, Deus, olha, mas é fazer o que precisa ser feito. Você nem se lembra da tua oração, mas talvez há 2 anos atrás você estava desempregado, desempregada, e falou, oh Deus, me abre uma porta. Tudo que eu queria era só emprego, qualquer coisa, e Deus te deu. Aí passou 2 anos, você está, que porcaria de emprego, Deus. Essa coisa aqui não presta, Deus deve olhar e falar assim, mal criado, hein? Mal criado. Você esqueceu da tua oração? Não, meu emprego eu te arrumei. Agora que eu te arrumei, você está reclamando do que eu te arrumei. O ser humano é assim. Enquanto muitas vezes nós não entendemos que não tem a ver sobre o lugar, sobre a porta que Deus abriu, sobre o que a gente está fazendo, mas tem muito mais a ver sobre a nossa fidelidade, a nossa disposição no coração, estarmos naquele lugar, mas estarmos com o coração certo, porque o que é que Deus pode fazer com alguém que está disponível? Já parou para pensar nisso? Com alguém que é fiel no lugar que está. Se você não é fiel no lugar que você está, pense você que Deus vai te levar a lugares maiores. Agora, se mesmo lá, naquele que para você é um trabalhinho, que você não gosta, você está ali, servindo com fidelidade, fazendo o seu melhor, cumprindo o que você tem que cumprir. O que é que Deus pode fazer com uma pessoa que é fiel? Isso é palavra, querido. Aquele que for fiel no pouco será colocado sobre o muito. Você não é fiel nem atendendo o telefone hoje. Você acha que você vai ser levantado para ser profeta de nações? O que nós queremos é lá, aqui não. Mas Deus usa aqui para nos levar para lá. E Eliseu me ensina isso, que ele está arando a terra. E o seu coração disponível e pronto para viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele estava fazendo o que tinha de ser feito. Isso me ensina muito. Eu acho interessante, sabe o quê? Porque é incrível que a gente começa a ver a Bíblia, os versículos da Bíblia se tornando realidade nas histórias, na vida das pessoas, quando Deus diz que os pensamentos deles são maiores, mais altos, os caminhos que a gente não consegue compreender, a mente de Deus. Olha que coisa interessante. O profeta Elias se encontra com Eliseu, para dar a notícia a Eliseu que ele seria o sucessor, e a partir daquele momento sua vida seria mudada. Mas antes disso acontecer, Deus falou com Elias. E disse o que, Elias? Elias, você vai lá, vai ungir o próximo rei de Israel, e você também vai ungir o teu sucessor, o profeta que vai vir depois de você. Eliseu sabia disso? Não. Eliseu sabia o momento? Não sabia. O que ele estava fazendo? Arando a terra. Enquanto ele estava arando a terra, Deus estava falando com o profeta, vai lá porque eu já escolhi quem vai ser o sucessor. Olha que coisa poderosa. Isso é muito poderoso, porque às vezes a gente não consegue imaginar, a gente está fazendo o que a gente está fazendo e a gente está reclamando. Mal sabe você que Deus já está ordenando uma pessoa, mal sabe você que Deus já está abrindo uma porta, mal sabe você que uma conexão poderosa vai acontecer essa semana que vai mudar a tua história. E muitas vezes nós perdemos porque ao invés de confiarmos em Deus, a gente está aqui reclamando, e talvez Deus até mude de ideia, está reclamando, então eu não vou mandar o Elias lá te abençoar não, então eu vou falar para Elias escolher outra pessoa, e muitas vezes perdemos o que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque estamos aqui, não conseguimos ver, e Deus estava trabalhando. Na verdade, isso aqui revela o quanto eu confio em Deus. Na verdade, isso aqui revela o quanto eu coloco a minha vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Isso fala sobre confiança. Isso fala porque é muito fácil, queridos, nós falarmos que cremos. É muito fácil num culto a gente levantar a mão e dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, faça dela o que o Senhor... Mas eu quero saber na vida, será que é assim? Será mesmo? Será que quando você está fazendo, não está entendendo por que você está fazendo, você continua dizendo, Senhor, eu descanso meu coração no Senhor. Estou tranquilo aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com fidelidade, sabendo que na hora certa, no tempo certo, aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e através dela vai acontecer e ponto final. Ou será que a gente reclama, murmura, fica bravo com Deus, bate o pé?
muitas vezes, talvez perdemos coisas maravilhosas que Deus tem preparado para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes Deus bate na porta. O problema é que muitas vezes o momento de Deus chega. Mas o problema é que nem sempre nós estamos prontos quando o momento de Deus chega. Porque Elias foi. Elias não obrigou Eliseu a fazer nada. Elias nem fez um convite. Ele só jogou a jaqueta dele, atualizando, para a nossa linguagem, o manto, a jaqueta dele, em cima do outro. O outro entendeu o que tinha que fazer. Estava pronto para o momento, ele estava na expectativa, ele estava esperando, ele tinha se preparado, ele sabia o que queria, sabia o que Deus tinha para a sua vida. Então, quando acontece, ele, opa, sou eu, agora é o meu momento. Será que a gente não perde muitos momentos de Deus? Será que a gente não perde muitas coisas que Deus tinha, conexões, por não estarmos prontos? Se prepara, não está pronto. Não ora a Deus e pede que Deus abra seus olhos espirituais para que veja além do natural. A vida é muito mais do que isso aqui. Existe um mundo espiritual que os nossos olhos naturais não podem ver. Deus está fazendo as coisas e trabalhando por trás das cortinas e muitas vezes não podemos ver o que Deus está fazendo, mas eu acho que precisamos orar. Deus, me ajuda a entender o momento, me ajuda a ver aquilo que os meus olhos naturais não podem ver. Me ajude a não perder a oportunidade que o Senhor... Eu quero estar pronto para o momento que o Senhor tem para mim. Se você não se prepara, o momento chega e você acaba perdendo a oportunidade que Deus tinha para a sua vida. E eu penso que Eliseu estava pronto. Eliseu estava pronto. Ele estava lá, todo dia, com fidelidade, talvez arando a terra, e orando e pensando, Deus, olha, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, me ajuda a entender. E quando o momento chega, ele entende tudo, ele compreende o que está acontecendo, diz sim ao profeta, e sua vida a partir daquilo ali, nunca mais seria a mesma. A gente olha para histórias como essa e de verdade o que o ser humano deseja é viver isso, estas coisas, Nossa, Deus, que coisa maravilhosa. Eu queria ter essas experiências, sentir que Deus me tira daqui, me põe lá e me conecta e faz. E muitas vezes nós desejamos estas coisas, mas muitas vezes não olhamos nas entrelinhas e as atitudes por trás da história, as escolhas que as pessoas tiveram por trás, para que então elas vivessem tudo aquilo que elas estão vivendo. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu enxergo, na verdade, e é claro que talvez existam inúmeras, mas eu coloquei alguns pontos aqui, do porquê que Deus escolheu Eliseu. Eu acredito que tem um porquê. Por que Deus pegou esse rapaz, que a princípio não tinha capacidade para ser um profeta, porque não é isso que ele fazia de sua vida, não estava sendo treinado para isso? Por que Deus pega esse garoto, talvez simples, que está cuidando da terra, para ser um profeta? Para ser alguém que vai ser um canal de milagres poderosos e vai marcar a história, anos e anos, milhares de anos depois, a gente está aqui falando e aprendendo com ele. Por que Deus escolheu esse homem aqui? Primeira coisa que eu coloquei aqui é que Eliseu, ele era trabalhador. E se você olhar para a palavra, você vai ver que Deus trabalha com gente que está trabalhando. Deus trabalha com gente que está fazendo alguma coisa. Às vezes o crente, por ter promessas e saber que Deus tem coisas para a sua vida, acaba ficando folgado. O que você está fazendo? Estou esperando no Senhor, hein? Mas e aí, o que você está fazendo? Não, estou esperando no Senhor. Mas e aí? Não, estou lá esperando. Mas aonde? Estou em casa, no sofá, assistindo Netflix. O Senhor vai me aparecer e vai me levar. E nada acontece. Nada na vida acontece da pessoa. Enquanto a gente vê como um padrão, pessoas que foram poderosas em Deus, fizeram coisas extraordinárias, o que estavam fazendo? Estavam fazendo o que tinha para fazer. Davi estava cuidando de ovelha, o rei estava cuidando de ovelha. Eliseu, o grande profeta, estava cuidando da terra, agricultor, plantando plantinha, regando a terra. E aí você está esperando a grande posição que Deus tem para você.
Você está esperando grande cargo na empresa que Deus tem para você. Enquanto isso não chegar, eu não faço mais nada. Vai ficar sem fazer nada e não vai nem chegar no cargo. Sabe por quê? A gente começa a olhar, é um padrão isso. Por quê? Porque é no caminho, é no processo que Deus nos treina. É no processo que Deus arranca de nós algumas coisas e coloca em nós outras coisas. É no processo que nós somos forjados. É no processo que Deus está testando a minha e a sua fidelidade. É no processo que Deus nos ensina a confiarmos nele. Porque para confiar quando está tudo bem, confiar no palácio é fácil. Eu quero ver confiar lá no arado. Eu quero ver confiar com o sol na cabeça, com a chuva na cabeça e dentro do coração. Eu nasci para ser profeta, mas eu estou cuidando da terra. Aí é que a fidelidade é testada. A fidelidade não é testada no palácio. O palácio, a tua fidelidade já foi provada, por isso você foi colocado lá. Por isso Deus está usando. Por isso que Deus colocou, por isso que Deus levou. Por quê? Porque já foi testado, foi provado. Nós não queremos isso, nós não gostamos. Não me coloca na prova, Senhor. Me leva direitinho para lá, para aquele lugar. Todo mundo na Bíblia. Querido, aconteceu 1, 2, 5, 10, 15, 20. É padrão, virou padrão o negócio. Na vida de todo mundo aconteceu assim. Só por que você acha que você é tão bom que na tua não vai acontecer? Não, eu sou demais. Eu não preciso, já estou pronto. Se essa é a tua declaração, exatamente. Isso já mostra que você não está pronto. Você é orgulhoso. O processo precisa te esmagar ainda, para você entender que você não pode nada, que você não consegue nada, que é Deus que vai fazer na tua vida. José passou por prisão, Paulo, mas todo mundo. E aí você pensa que você não precisa, mas Deus vai permitir alguns processos. Deus vai permitir demorar um pouco mais de tempo do que você imaginou que iria demorar. Deus vai permitir que você soar. Verbo soar. Eu sou, tu soas, ele soa, nós soamos. Loucura, hein? E aí você pensa, não, comigo, não. Só vivem o propósito aqueles que estão disponíveis a viver do processo. A aceitar e dizer, eis-me aqui. Independente do que eu tiver que passar, o treinamento que eu tenho que enfrentar, estarei aqui, sendo fiel, servindo ao Senhor. No momento que o Senhor achar, faça em mim, através de mim, aquilo que o Senhor desejar. Segunda coisa, discernimento para tomar decisões importantes. Porque imagina se Eliseu, naquele momento, não tivesse entendido o que estava acontecendo ali. Ele podia ter desperdiçado a grande oportunidade de sua vida. Podia ter dito, que cara maluco, hein, rapaz? Me taca a jaqueta, eu vou tacar nele de volta. No natural, a gente olha para uma história como essa e a gente acha tão fácil de compreender, mas no natural, pensa no natural, pô. Você está lá no teu trabalho, na tua empresa, você está lá na tua loja, trabalhando, entra um cara e taca uma jaqueta em você. Você taca de volta. Se você não estiver naquele dia muito espiritual, né? Aquele dia muito crente. Tem dia que a gente não está muito crente, né? Você quer matar algumas pessoas, matar o marido, a esposa, tacar da janela. Mas depois se arrepende, né? Eu não, viu, meu amor? Nunca quis uma coisa dessa. Mas imagina se ele não tivesse discernimento do momento, do que fazer, de que aquele era o momento de Deus para a sua vida. Talvez ele teria perdido a grande oportunidade de viver coisas inimagináveis, que ele talvez não poderia imaginar. Talvez ele podia imaginar que Deus iria usá-lo, mas talvez ele nunca imaginaria que Deus iria usá-lo da maneira que usou. E foi um momento. E se fosse um momento na tua vida? E se você perdesse a chance naquele momento? Então, de verdade, eu acho que nós temos que até orar a Deus, pedir a Deus, Deus, me dê discernimento, me ajude a entender o que é do Senhor, o que não é do Senhor. Me ajude a entender o lugar certo para estar, o lugar certo para o lugar que não devo estar. Me ajuda a entender nas decisões que são importantes. Deus, é para eu ir, não é para eu ir. Me ajuda a enxergar, meu Deus, além do que os meus olhos naturais podem ver. Parece uma boa coisa, parece uma boa proposta, mas é do Senhor para a minha vida ou não?
Porque a verdade é que muitas vezes a gente acaba tomando decisões, a gente acaba fazendo escolhas que estão tão distantes daquilo que Deus tinha para nós. E perdemos o que Deus tinha preparado para as nossas vidas. Eliseu, ele tem discernimento. Esse momento é o momento de Deus. Tanto que Elias olha para ele e diz para ele o seguinte: você sabe o que eu te fiz? E ele diz o quê? Sim. Só me permita ir até a minha mãe e até o meu pai, dar tchau para eles, dar um beijo neles, porque eu sei que minha vida a partir de agora mudou. E agora eu vou te seguir. Ele tem discernimento do que está acontecendo naquele momento. Era muito mais do que uma jaqueta sendo jogada. Era uma unção sendo derramada. Ele entende que aquele momento iria determinar os próximos anos de sua vida. E talvez, em grandes decisões e momentos importantes na nossa vida, por não termos discernimento, falhamos. Outra coisa que Eliseu teve, e que eu olho para a vida dele e me admira, e me encanta, e me ensina, ele teve fé. A fé dele é tão genuína e verdadeira que ele diz ao profeta Elias: sim, eu entendi o que você me fez, só me permita ir dar um beijo na minha mãe, dar um beijo no meu pai. E aí ele faz algo depois disso. Ele pega as juntas de boi, aquelas madeiras, coloca tudo amontoada, joga fogo naquelas juntas de bois, pega os animais e faz churrasco, mata os animais e dá comida para o povo, as pessoas que estavam ali. Você acha que não tem um significado por causa disso? Você acha que era apenas um churrasquinho que ele estava dando uma festa? Não. Ali, na verdade, ele estava sacrificando. Ali, na verdade, ele estava pondo um ponto final. Ali, na verdade, ele estava dizendo para o profeta: olha aqui, homem de Deus, eu entendi que a próxima estação da minha vida vai ser com você. Eu dou este passo de fé, e passo de fé não é como muitas vezes nós imaginamos, porque a fé, Hebreus vai dizer isso, a fé é o quê? Ela é a certeza, ela é a convicção do que nós esperamos. E muitas vezes a gente pensa que tem fé, mas se fosse eu, talvez se fosse você, sabe o que a gente faria? Homem de Deus, entendi o teu chamado, então eu estou indo. Peraí, deixa eu só... João, cuida aqui dos bois e cuida aqui do arado enquanto eu não estou, porque se não der certo lá, eu volto para cá para cuidar dos bois e continuar arando a terra. E ele demonstra com sua atitude para mim e para você o que? Não tem plano B, querido. Deus me chamou para esse negócio, eu estou indo sem saber como vai ser. Ou seja, ele troca o certo pelo incerto. Isso é fé. Não faz sentido, mas Deus falou. Não cabe na minha mente. E se não tem e se, não é e se vai dar certo, e se der errado, e se não for, não é e se. A fé, ela é a certeza, Deus mandou ir, não tem e se der certo, e se der errado, e se eu tiver que voltar atrás. O problema é que muitas vezes nós pensamos, temos fé, mas a gente deixa a opção B aqui, a gente não descarta a opção B. Se não der errado aquele negócio, eu não vou morrer, eu não vou morrer de fome, eu já tenho para onde voltar, não tem fé. E eu não estou colocando o dedo na tua cara, eu estou falando para mim também. Porque essa é a tendência do ser humano. A gente até vai, mas a gente quer deixar uma segurança. Se não funcionar, está tudo certo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Mas olha a atitude de Eliseu. O quê? Não tem volta. Não tem volta. Não tem opção B. Eu estou pronto para viver o que Deus tem para a minha vida. Eu vou caminhar em direção ao que Deus tem para a minha vida e nunca mais vou olhar para trás. Para esse lugar, profeta, vai ter que me aguentar, hein? Vai ter que me aguentar, porque eu não vou desistir. Eu não vou voltar para o arado, não, porque eu entendi que essa aqui é a vontade. Será que nós temos esse tipo de fé? A gente faz plano A, B, C, D, se não der certo aqui, ali, vem para cá. Enquanto... Você não acredita, não, no que Deus colocou no teu coração? Você não tem convicção? Tem, então não tem volta. Então não tem jeito. A minha pergunta para você nessa manhã é: será que você está disposto? Será que você está disposta a sacrificar? Para avançar, para viver algo que Deus tem, sempre será necessário. Isso vai acontecer. Algo fica para trás. Eu deixo alguma coisa. Eu deixo
eu troco talvez o certo pelo incerto. Talvez eu tenha que sacrificar algumas coisas. Talvez eu tenha que sacrificar, às vezes, minha vontade. Um projeto que era meu. Um sonho que era meu. Tudo bem. Você está disposto? Porque o arado de Eliseu trouxe com certeza boas coisas para Eliseu. Talvez ele cuidava de sua família. Talvez o seu mantimento vinha dali. Era algo bom, não era algo ruim. E sacrificar algo bom é difícil. Fácil é sacrificar algo ruim. Algo bom, algo que está funcionando, algo que... Deixar para trás entendendo que existe um novo tempo. Deixar para trás entendendo que existe algo novo de Deus para a minha vida. E aí tem gente que está... Entendi, pastor. Esta palavra. Hoje mesmo sacrifico este homem que está ao meu lado. Deixando ele... Isso é um perigo. O crente, quando quer fazer besteira, ele até, na palavra dele, ele arruma uma desculpa. Pastor pregou que para um novo tempo de Deus tem que sacrificar. Eu entendi, pastor. Essa mulher. Mas você está disposto, você está disposta para algo novo de Deus, você entender que algumas coisas precisam ficar para trás. Você está disposto, você está disposta, e eu vejo que Deus encontra em Eliseu estas qualidades. Você está disposto, disposta a esperar? Deus encontra em Eliseu alguém que espera, alguém que se mantém fiel, mesmo com tanto tempo de espera. A Bíblia não nos conta quanto tempo Eliseu ficou arando a terra para isso acontecer, mas a Bíblia nos conta, a gente consegue entender que do tempo que Eliseu recebe o manto para o tempo que ele vai assumir, na verdade agora realizar o ministério dele aqui na terra, foram 10 anos depois. 10 anos. Teve que esperar 10 anos entre a promessa e o cumprimento da promessa. E talvez esse seja o maior desafio para nós. É você entender que Deus tem algo para você, mas também é você entender que esse algo que Deus tem para você não é porque Ele te falou hoje que Ele vai fazer amanhã. Porque a nossa maior frustração talvez seja essa: Deus falou comigo e nada aconteceu. Sim, Ele falou com você, mas não significa que o que Ele falou com você vai fazer amanhã. Tem o tempo, é a promessa, e o tempo da promessa realizar e acontecer nas nossas vidas. É um desafio. Eliseu esperou. Eliseu me chama a atenção porque ele não apenas esperou, mas é como ele esperou. Porque talvez você está esperando, mas está esperando com o coração errado, e para Deus não funciona. O Sermão do Monte fala sobre isso. É a intenção do coração. Estou esperando. Como você está esperando? Você está esperando, mas você está murmurando com Deus. Você está esperando, mas o que você queria era não estar esperando. Você está bravo, com raiva de todo mundo e com Deus porque você está esperando. Eu olho para Eliseu e me chama a atenção porque ele está esperando, mas está esperando com o coração no lugar certo. Se não fosse assim, olha só o que acontece. Ele foi ungido, ele recebe o manto, a unção de profeta. Mas só depois de 10 anos ele então vai cumprir o ministério. Mas por que eu vejo em Eliseu um coração esperando com o coração certo? Porque durante 10 anos, você sabe o que ele fez? Ele serviu Elias. Serviu Elias. Serviu Elias. Ele já tinha recebido o manto, mas ele entendeu, ainda não é o tempo de usar o manto. Enquanto não é o tempo, eu sirvo Elias, o profeta. Ele era tão assim, com o coração no lugar certo, que Elias, em alguns lugares que foi, já no final do seu ministério, fala para ele: Eliseu, fica aqui que eu tenho que ir a Betel, eu tenho que ir não sei aonde, em 3 lugares. E o que é que Eliseu disse? Não, eu vou com você, meu filho, você não vai largar de mim não, eu estou na tua cola, eu vou te servir, eu vou carregar tua mochila. Coração certo. A gente olha e vê aqui o coração no lugar certo. Ele podia muito bem, já está com raiva. Pô, Deus, já faz 7 anos que esse homem jogou um manto e nada está acontecendo na minha vida. Uma vez perguntaram para como é que chama o cara da orquestra? Que é o maestro, isso. Perguntaram ao maestro qual era o instrumento mais difícil de se tocar em uma orquestra. E ele falou: o segundo violino. O segundo violino? Sim, porque todo mundo quer tocar o primeiro. Que revelação, hein? E em Eliseu a gente encontra isso. Eu estou esperando com a disposição certa.
eu estou esperando com o coração no lugar certo. Quem faz é Deus, na hora que Ele quer, me usa como quer, não sou eu. E Ele está ali esperando. Ele não abre mão de Elias, e Elias diz para ele, fica aqui. Ele fala, vou com você, fica, eu vou. E por causa da atitude do seu coração, Elias fala para ele, então, meu filho, fala para mim o que você quer. Aí agora chega o momento, ele diz, eu quero tudo em dobro. Ele fala, eu quero porção dobrada do que Deus fez na tua vida. Elias olha para ele e diz assim, se você me vê subindo numa carruagem de fogo, isso que você pediu vai acontecer na tua vida. Elias não morreu, Deus o levou, tomou para si. E quando Elias está subindo, Eliseu está ali assistindo. E Eliseu recebe 2 vezes mais do que havia acontecido na vida de Elias. Os milagres, tudo, a gente pode olhar para a vida e dizer, uau, que poderoso. Na vida de Eliseu foi 2 vezes mais. 2 vezes mais do que aconteceu. Deus, eu quero porção dobrada. Deus, eu quero mais unção. Deus, eu quero que o Senhor me leve. A minha pergunta não é se você quer. A minha pergunta é se você está disposto a sacrificar. A minha pergunta é se você está disposto a pagar um preço. Existe um preço a ser pago. Você está disposto, você está disposta a se sacrificar, a esperar, a ter um coração reto, a não desistir daquilo que Deus falou com você, se você estiver disposto e disposta. Assim como foi na vida de Eliseu, vai ser na tua e vai ser na minha também. A gente olha para a Bíblia é maravilhosa e a gente conhece as promessas e quer viver as promessas. Mas o que nós temos que fazer é olhar nas entrelinhas. É olhar o porquê que Deus escolheu determinadas pessoas. Por que Deus levantou certas pessoas? Por que Deus fez na vida de pessoas simples? Por que Deus usou um agricultor para ser um profeta? Muito mais do que você pode fazer. Muito mais do que as tuas capacidades humanas. Deus procura corações disponíveis. Deus procura pessoas que estão dispostas a dizer sim para Ele, apesar de seus sonhos e vontades, mas que decidiram viver a vontade dEle aqui nessa terra. Você não imagina o que Deus pode fazer com alguém que diz, eis-me aqui, usa a minha vida, faça, Senhor, através da minha vida. Não é sobre a minha vontade, mas a tua vontade. Não é sobre os meus planos, mas sobre os teus planos para a minha vida. Você não faz ideia do que Deus pode fazer na vida e através da vida de alguém que se posiciona desse jeito. A minha oração, de verdade, como pastor da igreja, é que essa seja a minha oração e que essa seja a tua oração todos os dias. Faz de mim, faz na minha vida tudo aquilo que o Senhor desejar. Eu estou disposto e disponível para viver o processo, para aprender do Senhor. Espírito Santo de Deus nos ensina a continuarmos, nos ensina a termos humildade para enfrentarmos e passarmos pelo processo, para que a gente viva as promessas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.